Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, povo? Como que passaram o dia? Queridos e queridas, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a este canal abençoado. Seja bem-vindo a este canal que vai alcançar muitas vidas para a honra e glória do Senhor. Seja bem-vindo a este canal que o Espírito Santo vai fazer grandes milagres, eu creio. Você crê? Se você crê, já coloque aqui nos comentários, porque quem faz milagre é o Senhor. Você acredita em milagres? Eu sim. Eu acredito porque eu acredito no Deus que eu sirvo, né? Naquele que é todo-poderoso, o Yahvé, o Criador, o Adonai, o grande eu sou, o Deus de Elias, o Deus de Moisés. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você é convidado a servir. Esse é o Deus que eu quero apresentar a vocês, né? Um Deus que, pela sua misericórdia e por amor a os homens, ele entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo. E só pelo Filho de Deus que temos total acesso ao trono do Pai. Pelo Filho de Deus temos toda a liberdade em Cristo Jesus, não somos mais escravos do pecado, né? Porque Jesus, ele levou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus, ele se ofereceu como sacrifício e é por ele que eu estou aqui para falar do evangelho, da palavra dele, porque não é por mérito, né? Porque nós não merecemos, porque somos pecadores, somos falhos, mas a graça nos alcança todos os dias. A misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Você já agradeceu hoje? Já falou obrigado, Jesus, pelos livramentos que você não viu? Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor já deu para você? Livramentos que você nem consegue imaginar? Pois é. Jesus, ele nos dá livramento de coisas que a gente nem percebe, mas ele está ali, em volta do seu povo. Ele acampa anjos ao seu redor. Ele acampa a proteção dele sobre a sua vida. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer também ao nosso querido e amado Espírito Santo, porque ele é o dono de tudo e a ele eu exalto. E é a ele que eu engrandeço e é a ele que eu convido aqui nesta hora para que ele seja bem-vindo, Espírito Santo. Fique à vontade aqui, Senhor. Aqui o Senhor tem toda a liberdade. Que o Senhor venha, Pai, tocar em cada vida aqui e que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre cada um daqui que estão aqui, Pai, que vão assistir, meu Pai. Espírito Santo, que almas venham se render a Ti. Almas, meu Senhor, venham se render a Ti, porque é por este propósito, Senhor, que o Senhor me concedeu este canal. É sobre almas, sobre vidas, sobre o Teu reino ser levado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Toda glória e toda majestade seja dada a Ti, Pai. Hoje, no altar do Senhor, teve uma ministração poderosa e eu quero compartilhar com você
essa mensagem que o Senhor falou através do homem de Deus, né? Que é o meu pastor e o bispo, né? O bispo Joel Costa. E eu quero passar para vocês o que hoje o Senhor falou tremendamente na boca dele. E hoje eu quero passar para vocês essa mensagem. Que não servimos ao Senhor não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas servimos ao Senhor pelo o que Ele é, pelo que Ele já fez por nós. O Senhor, Ele já fez tudo por nós. Só pelo fato dele se sacrificar, você acha que Ele não fez? Você acha que merecemos alguma coisa a mais? Não merecemos, porque Ele já nos deu tudo na cruz. Ele já fez tudo por mim e por você na cruz. Tudo Jesus fez. Se Jesus ele chegasse hoje para você e falasse assim: olha, eu não vou fazer nada para você aqui na terra. Você não vai ter porta aberta, você não vai prosperar, você não vai ter carro, você não vai ter casa, você não vai ter aquela empresa. Se Jesus ele falasse isso para você, e se ele falasse assim, mas eu te garanto, aqui na terra você não vai ter essa grande prosperidade, mas eu te garanto que a vida eterna você vai ter. Essa eu te garanto. Uma vida eterna comigo lá na glória do Pai. Essa eu te garanto. Uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. O que você faria? O que você responderia para Cristo? O quê? Porque esse é o nosso, né? Esse é o nosso, como que eu posso colocar o nosso defeito? Talvez um defeito para Cristo. Porque quando algo de errado sai na nossa vida, a gente já começa a culpar Ele, né? A gente já começa a culpar quando uma quando uma porta ela se fecha, perdão, a gente já começa a blasfemar contra Ele e já fica falando por que Deus, o Senhor, permitiu isso. Porque muitas das vezes a gente procura Ele pelo que Ele tem para nos oferecer. Como se fosse um gênio da lâmpada, né? Sendo que Ele já deu tudo. Ele já deu tudo. E se Ele nos abençoar, não é por mérito, não é porque merecemos, porque nós não merecemos nada. Mas é pela graça e pelo amor dele, pela nossa vida, pelas nossas almas. A gente só corre muitas das vezes atrás de bênção. Bênção, bênção, eu quero a minha bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero carro, eu quero casa, eu quero casamento. Eu quero minha conta cheia, eu quero a minha empresa. Eu quero minha empresa bombando aí, vendendo, prosperando. Quem é que não quer, né? Quem é que não quer? E aí fica Jesus de lado. Por que que fica ele de lado? Porque a gente busca nele os bens materiais dessa terra. Busca nele as nossas vontades carnais aqui na terra. Mas não busca ele pelo que ele já fez por mim e por você na cruz. Não adora ele pelo que ele é, santo, rei, majestade, ele fazendo ou não fazendo.
Ele abrindo ou fechando. A gente esquece de adorá-lo. Muitas das vezes a gente só ajoelha, só para pedir, só para pedir, pedir. E a gente esquece da adoração, de adorar Ele, né? As tempestades vêm e a gente esquece de engrandecê-lo. Só pede para Ele socorrer, me socorre, Jesus, né? E a adoração e o amor por Ele vai se esfriando, vai ficando de lado. Seres humanos, né? Nós somos seres humanos. Ainda estamos muitos apegados a coisas materiais aqui na Terra, né? E esquecemos de estabelecer, de falar do reino dele, de levar a palavra dele, de contar os testemunhos, contar o que ele já fez na nossa vida. Por isso que eu não me canso de sempre uma oportunidade que eu tenho de falar o que o Senhor Jesus ele já fez na minha vida. Eu não merecia, mas ele me deu uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor do que eu já fui. O Senhor Jesus, ele trata o nosso caráter, ele transforma a nossa vida. Ele nos dá o Senhor Jesus, ele transforma a nossa vida numa nova pessoa, numa nova essência, numa nova alma, num novo espírito, tudo novo. Porque com ele não existe nada velho. Ele faz novo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Tem um homem na Bíblia que este homem, todos acreditam que vocês conhecem ele, que é Jó. Esse homem é fiel a Deus. Esse homem, ele era fiel a Deus. Esse homem, Deus, o próprio Deus, falou para Satanás: você viu meu servo Jó? Satanás estava rodeando a terra. E o próprio Deus pergunta para ele de onde ele vinha, de onde ele estava vindo. E ele fala que ele estava observando a terra. E o próprio Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? O próprio Deus fala para ele. Um homem íntegro. Um homem íntegro. Olha o que fala em Jó. Havia um homem, Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. O homem era crente. O homem era crente. Ele não era crente Nutella não, viu? Que vinha uma prova e ó, retrocedia, voltava para trás. Não. O homem era fogo. O homem era fiel. Fiel era Jó. Perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. O Senhor falou. Quando o Senhor falou, o próprio Senhor, era como se o Senhor, estou falando aqui do meu jeito, para vocês entenderem melhor. O Senhor só faltou falar assim, ó, eu coloco a minha mão no fogo por Jó e eu não me queimo. Não tem esse ditado, né? Eu coloco a minha mão por fulano. Foi assim que Deus ele fez por Jó, pela vida de Jó. E Satanás fala o quê? Ah, ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele. Você dá tudo para ele. Tira a proteção para ver se ele não vai
reclamar, murmurar e blasfemar contra você? E foi onde ali o Senhor, ele testou, porque o Senhor sabia que ele poderia confiar em Jó. E o Senhor estava certo o tempo todo, porque o Senhor, ele já conhecia, ele conhecia Jó e ele confiava nele. E foi onde tudo aconteceu, as más notícias, ele perdeu camelo, perdeu bois, os filhos morreram tudo. E ele continuou firme e fiel na presença do Senhor. Ele continuou fiel ao Senhor, fiel. E você? E nós? Até onde você consegue ser fiel ao Pai? Até onde? Você já se perguntou? Porque Ele é fiel a você. E você continua sendo fiel a Ele? Mesmo Ele não abrindo uma porta, mesmo você enfermo, mesmo Ele não te dando aquele casamento ainda dos seus sonhos, aquela viagem, aquela empresa, aquela casa. E aí? Você continua? Você ainda vai continuar firme ao Senhor? Nós muitas das vezes não vamos ser fiel a Ele. Não somos fiel. Falhamos, blasfemamos, somos falhos. Mas Ele não. Ele sempre vai ser fiel. Sempre vai ser. Sempre vai ser fiel. Então, que nesta noite, o Senhor e amado Espírito Santo, Ele venha mudar a sua mente e o seu coração. A nossa mente e o nosso coração. Porque quando eu falo para você, o Senhor também fala isso para mim. Que a gente procure servir ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para oferecer, para nos dar, porque Ele já deu tudo. Tudo Ele já deu por nós na cruz. Que o Espírito Santo de Deus, Ele tenha ministrado ao seu coração essa palavra. E que o Espírito Santo de Deus, Ele venha ensinar para você que independente de qualquer coisa, seja como Jó perdeu tudo e ele continuou sendo fiel. E depois que o Senhor testou ele, o Senhor o abençoou, porque o Senhor, ele não quer o mal de um filho dele, de um servo dele, nunca. O Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. E ele visitou a casa de Jó e ele restituiu tudo em dobro, tudo. Que sejamos fiéis, que viemos ter essa fidelidade que Jó teve ao Senhor, que em meio às guerras, em meio às tentações, em meio às tempestades, mas isso não vai deixar abalar a nossa fé, porque nós vamos estar firme na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É nele que devemos estar todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome dele. Eu falei aqui um pouco, né? Mas eu creio que este pouco o Espírito Santo vai falar, já falou com você. Não sou eu a convencer, mas é o Espírito de Deus. Não é por força e nem por violência. Não. Não é empurrar Jesus de goela abaixo, não. Porque quem faz e quem convence é o Senhor.
mas a minha parte, a ministração da palavra, está sendo ministrada ao seu coração. E o Senhor, Ele vai fazer, o Senhor, Ele vai salvar a sua casa, toda a sua casa, porque o Senhor, Ele sempre vai levantar os deles, o, o, os servos dele. E talvez essa pessoa que você esteja buscando vai ser um canal de bênção para muita gente. O Senhor, Ele sempre vai estar levantando os deles. Sempre vai estar levantando homens e mulheres de Deus para que o reino deles seja levado ao mundo inteiro. Aleluia! E eu creio que você também vai ser um canal de bênção para resgatar almas para Cristo, para proclamar, para falar do nome dele, da palavra do Senhor. Só pelo fato de você falar: ei, Jesus é contigo, Jesus te ama. Isso já mexe na vida de alguém, sabia? Já mexe no coração, porque o nome do Senhor Jesus, ele tem poder, e é o Espírito Santo que vai convencer essa pessoa. Aleluia! E mesmo que seja um, se você estiver lutando por um só, para que essa alma ela venha para Cristo, já é um grande tesouro, porque uma alma é muito valiosa para o Senhor. Você sabia que juntar tesouros no céu, não juntar tesouros na terra, porque a traça, né, e o ladrão rouba e a traça corrói, mas juntais tesouros no céu. Juntar tesouros no céu é falar do reino do Senhor. Juntar tesouros no céu é ganhar vidas para o Senhor. Juntar tesouros no céu é engrandecer o nome dele, falar o que ele fez na sua vida, contar os testemunhos. Isso ninguém pode tirar de você. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém, ninguém. Isso é juntar tesouros no céu. É sobre isso. Juntar tesouros no céu é falar do Senhor, falar do amor dele, do que ele fez por mim e por você na cruz. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma noite abençoada, que o Espírito Santo de Deus tenha tocado no seu coração nesta noite, para a honra e glória do Senhor. E lembre-se que o Senhor Jesus, ele é o suficiente na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus.